Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os impactos do transtorno de estresse pós-traumático na memória. O que acontece quando estamos em uma situação de perigo iminente ou ameaça? Seja uma situação de perigo real ou imaginada, nosso corpo entra em estado de alerta. Esse processo acontece por meio da ativação do sistema nervoso autônomo, responsável por controlar funções involuntárias, como a respiração e os batimentos cardíacos. Um dos primeiros sinais de alarme parte da amígdala, uma estrutura do cérebro que faz parte do sistema límbico, área relacionada às emoções. Ao identificar uma possível ameaça, a amígdala envia mensagem para outras regiões do cérebro, como o hipotálamo, que ativa uma cadeia de reações chamada de eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Esse eixo é responsável por liberar substâncias importantes no sangue, como a adrenalina e o cortisol, que ajudam o corpo a reagir rapidamente. Esses hormônios aumentam o nível de açúcar nas células, fornecendo mais energia, especialmente para os músculos. Aceleram batimentos do coração, a respiração e dilatam as pupilas. Também reduzem temporariamente funções menos urgentes, como a digestão. Esse conjunto de mudanças permite que a pessoa reaja por meio de 3 comportamentos: luta, fuga ou congelamento. Há 2 formas principais pelas quais essa resposta pode acontecer. Uma delas é mais rápida e instintiva, garantindo reação imediata ao perigo, e envolve estruturas como o tálamo e a amígdala. A outra, mais lenta, envolve áreas como o tálamo, neocórtex e a amígdala, considerando também experiências anteriores e aprendizados. Essas reações fisiológicas são parte da nossa evolução, pois aumentam a chance de sobrevivência diante de ameaças. Quando o perigo passa, o corpo entra em um estado de relaxamento, por meio do sistema nervoso parasimpático, que ajuda a retornar ao equilíbrio. Porém, em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, esse sistema de regulação não funciona adequadamente. Portanto, mesmo quando já não há o risco, o corpo continua reagindo como se ainda estivesse em perigo. Isso gera um estado constante de tensão, medo e hipervigilância. Mas o que caracteriza esse transtorno? Bom, o transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, é uma condição psiquiátrica complexa e debilitante, associada ao estresse e desencadeada após a exposição direta ou indireta a um evento traumático. É caracterizado principalmente por sintomas como lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento traumático, e também reações dissociativas, como flashbacks, nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. No TEPT, as memórias traumáticas são sentidas e revividas de forma intensa e vívida, muitas vezes como se realmente estivesse acontecendo no presente, em vez de serem recordações distantes. Isso ocorre porque há uma disfunção na maneira como o cérebro processa e armazena essas memórias, falhando em contextualizá-las adequadamente no passado. Essas revivências são frequentemente desencadeadas por pistas contextuais, ou seja, estímulos que estão relacionados de alguma forma com o evento traumático vivido. Assim, elas podem ser sensoriais, como sons, cheiros, imagens, como ver algo que remete ao trauma, um local específico ou uma cena similar à vivenciada, por exemplo, e também sensações corporais. Todos esses sentidos podem evocar a memória traumática. Além disso, o transtorno também se manifesta por alterações marcadas na excitação e reatividade, que inclui irritabilidade ou explosões de raiva, comportamento de risco, hipervigilância, respostas de sobressalto exageradas e problemas de concentração, sono e memória. Seu diagnóstico é estabelecido apenas quando os sintomas persistem por mais de um mês após o trauma, causando sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo em áreas importantes da vida do indivíduo. Embora a causa exata do transtorno seja pouco compreendida, já que nem todos que passam por traumas desenvolvem essa condição, o TEPT é associado a um desequilíbrio de neurotransmissores e disfunções em sistemas cerebrais envolvidos na regulação do estresse e na memória, sendo eles regiões como o córtex pré-frontal, o hipocampo e a amígdala. A disfunção desses sistemas resulta em mudanças comportamentais significativas, incluindo prejuízos nas habilidades de planejamento e tomada de decisões, e também prejuízos na memória, que geram maior retenção das memórias de medo e deficiências na extinção desse medo.
O córtex pré-frontal desempenha papel fundamental no controle emocional e na retenção e consolidação de novas memórias. Sua comunicação bidirecional com o hipocampo e a amígdala é crucial na regulação da aprendizagem e extinção do medo traumático, ao permitir a formação de novas memórias que substituem as memórias traumáticas. Em indivíduos com TEPT, observa-se frequentemente a atividade diminuída em sua porção ventromedial, uma sub-região essencial para a extinção dessas memórias, pois ativa sinais de segurança e interagem com a amígdala para inibir o medo. Isso faz com que, embora consigam aprender novas informações de segurança, eles não consigam mantê-las ativas e acessíveis, resultando na persistência da resposta de medo original ao se depararem com estímulos que relembrem um trauma vivido. Como já mencionado, a amígdala processa a memória emocional, incluindo o medo. No TEPT, essa área demonstra uma resposta exagerada a estímulos emocionais, e isso está associado à gravidade dos sintomas de hiperexcitação que são frequentes no transtorno. A comunicação entre a amígdala e o hipocampo também é vital para o processamento da memória emocional. Em pessoas com TEPT, essa interação se torna disfuncional, dificultando a capacidade do cérebro de distinguir entre eventos emocionais parecidos, mas não necessariamente ameaçadores. Em outras palavras, o cérebro tem dificuldade em separar uma ameaça real e presente de algo que apenas lembra um trauma passado, mesmo que a situação atual seja segura. Além disso, no TEPT, a amígdala apresenta conexão e estrutura anormais em suas sub-regiões basolateral e centromedial, havendo uma redução da substância cinzenta dentro dessas áreas, o que também contribui para uma piora dos sintomas. O hipocampo também é responsável pela formação e recordação de memórias. Estudos de neuroimagem em humanos mostram que os volumes do hipocampo em pacientes com TEPT são reduzidos, e essa redução é um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno. Um sintoma central do TEPT é a formação de memória intrusiva do medo e sua revivência, desencadeada por pistas contextuais. Isso está ligado à diminuição da variabilidade funcional no hipocampo, ou seja, ele pode apresentar uma rigidez ou um padrão de atividade menos flexível em comparação com indivíduos saudáveis. Assim, ao falhar em contextualizar adequadamente as memórias, diferenciando o passado do presente, por exemplo, contribui para que as memórias traumáticas sejam sentidas como reexperiências vívidas e intrusivas, em vez de simples recordações distantes. Além das disfunções estruturais, outras alterações são identificadas no TEPT. O estresse de um evento traumático pode fazer com que o glutamato, um importante neurotransmissor excitatório, se torne excessivo e prejudicial, danificando as células do cérebro envolvidas no circuito do medo. Já o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, capaz de reduzir a atividade dos neurônios, o que diminui a ansiedade e o estresse e também induz o sono. No TEPT, os níveis de GABA podem estar reduzidos em diferentes regiões, o que impacta a regulação dos sintomas. Além disso, o estresse traumático também afeta outros neurotransmissores, como a dopamina, levando a respostas corporais automáticas, como as de luta ou fuga, mais intensas, pois os mecanismos de freio do cérebro sobre a amígdala estão alterados. Um estudo recente, realizado com pessoas com TEPT, mostrou que o cérebro processa memórias traumáticas de forma única, diferente de outras memórias negativas. Isso sugere que memórias traumáticas são uma forma distinta de experiência cognitiva, reforçando o fato de que elas não são sentidas como lembranças do passado, mas como experiências presentes, pois ativam áreas cerebrais diferentes daquelas que processam as memórias comuns. Além disso, o estudo mostrou que quanto mais intensos são os sintomas do TEPT, mais forte é a conexão entre o que a pessoa lembra do trauma e a atividade cerebral na região do córtex cingulado posterior, sugerindo que essa região está fortemente ligada ao conteúdo traumático da memória em indivíduos com TEPT mais grave. Os tratamentos atuais para o TEPT são principalmente as psicoterapias. Dentre as mais eficazes e amplamente utilizadas, inclui-se a terapia de exposição prolongada, que trabalha ajudando o paciente a enfrentar gradualmente as memórias e situações traumáticas para desassociar o medo, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de processamento cognitivo, que se concentram em identificar e transformar os padrões de pensamento e crenças negativas que surgiram após o trauma.
Complementarmente, a farmacoterapia é utilizada para gerenciar sintomas mais severos ou comorbidades. Os antidepressivos são os medicamentos mais validados e amplamente empregados. Tais medicamentos proporcionam remissão em muitos pacientes, sendo capazes de reverter processos prejudiciais induzidos pelo TEPT, resultando em melhorias funcionais comportamentais e cognitivas. Muito obrigada por assistir e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!